Israel Reinier Ramírez, escritor de ficção, usando uma técnica chamada MAG, onde eu deixo o personagem falar livremente. Mensagem de Letícia. Letícia não é uma entidade, Letícia não é um coletivo, Letícia é uma força. Letícia aproxima-se, mas de um modo diferente. Pela primeira vez, ela se aproxima sem que eu a veja. Mesmo sem vê-la, eu consigo enxergá-la ao meu lado, me direcionando para colocar a mão no bolso, retirar um giz e com esse giz desenhar uma porta, um portal no muro. Ao terminar de desenhar o portal, ele emana uma luz imensa, tornando-se uma porta real. Letícia segura a minha mão e adentramos no portal que dá acesso ao reino da ficção. Mergulhamos em algo que não conseguiria descrever em palavras, mas, para aproximar-se do que eu vejo, é um mar imenso de cores, texturas, luzes. É como se eu tivesse mergulhado num mar multicolorido, e dentro desse mar, os seres formados apenas de luz e de cores se movimentam e se misturam, formando figuras semelhantes a uma tinta que se mistura na água. A movimentação destes seres me lembra a movimentação dos polvos. Eles se movimentam e ficam parados. E quando estão estáticos, eles se misturam com a água ao seu redor. Não é bem água, poderia-se dizer que é um local gasoso, um planeta gasoso. Letícia aponta para adiante como quem diz: vamos até ali. O estranho deste pedido é que este lugar não parece ter direção, cima, embaixo, esquerda, direita. Então, ir até ali significa ir na direção daquela luz, daquela cor alaranjada logo adiante. Ao me aproximar daquela esfera de luz, vi dentro dela a silhueta como se fosse de uma pessoa. Intuitivamente compreendi que ali havia um mestre. Rompendo a bolha, a esfera, ele atravessa as duas mãos e me entrega como se fosse um pequeno coração. Um cordão com a imagem de um pequeno coração, com uma medalha de um pequeno coração humano. Imediatamente, eu coloco o cordão no meu pescoço e fico diante dele, aguardando algum ensinamento, alguma instrução. E quando ele me olha em silêncio, eu reconheço que ele é o mestre de uma escola oriental antiga. Ele não precisa me ensinar nada, pois eu e ele somos a mesma pessoa. A diferença é que eu vivo nesta dimensão chamada hoje e ele vive numa dimensão chamada passado distante. Eu entendo que está na hora de retomar os ensinamentos, as técnicas, aquela educação tão original que ao longo dos anos, dos séculos, foi se perdendo. Está na hora de retomá-la e atualizá-la dentro do meu tempo. A presença de mim mesmo nesta outra dimensão
deste mestre me faz compreender várias memórias que ao longo dos anos têm vindo à minha mente. Gestos que eu fazia e que era apenas brincadeira para mim, na realidade era apenas o meu coração recordando de mim mesmo nesta outra dimensão chamada vida passada, melhor dizendo, vida paralela, pois eu e ele estamos num único agora. Como uma estrela cadente, ele iluminou-se fortemente e fugiu do meu campo de visão. A sensação que eu tinha é que ele estava indo para uma dimensão mais elevada. Ele havia cumprido a sua missão. E agora eu estava iniciando a minha. Um silêncio profundo se apoderou de mim. E os medos, as angústias, as incertezas, simplesmente, por um momento, se calaram. E naquele instante eu senti que era apenas uma pequena gota de tinta se dissolvendo num grande recipiente de água, se diluindo, se misturando. Naquele instante, não havia mais Letícia, não havia mais ninguém. Todos eram um só, uma única coisa. E ao mesmo tempo, neste vazio, nós não éramos nada. Como uma borboleta, como o vento, como o ar, me vejo como um sopro correndo sobre um grande gramado verde. E lá, logo abaixo, várias garotas brincam, correm. Elas usam roupas bem diferentes. Elas têm na cabeça um véu bem fino e bem longo, um véu quadrado, que cai sobre até a cintura. Mas não são roupas medievais. Ao contrário, a sensação que eu tenho é que são roupas de um futuro distante. Por um momento, Letícia para de brincar com essas garotas e fica observando uma rosa grande, de uma tonalidade semelhante a uma pérola. Letícia está sorrindo. E ao tocar na rosa, ela perfura o seu dedo, ainda sorrindo, coloca o dedo na boca para parar o sangramento. Letícia volta a correr junto às outras garotas, todas com uma veste semelhante. Eu simplesmente não consigo descrever as vestes porque não encontro nenhum parâmetro, nada para ser comparado. Poderia dizer que são túnicas, vestidos, mas tem muitos detalhes. Não são uma peça única. Eu olhei novamente para a rosa e começo a observar que a sua cor está mudando, está ficando vermelha, como se tivesse absorvido o sangue de Letícia. E o que era somente uma rosa vermelha, agora são 3, 5, 6. Aquela tonalidade rubra, a tonalidade escarlate, tonalidade vermelha, se espalhou por todas as rosas do jardim. Eu olho para o céu, está limpo, sem nenhuma nuvem. E ao olhar para o céu, eu passo pelo portal, retornando para o mundo dito real. Gratidão a você que me acompanhou nesta aventura. Um abraço forte, beijos e bem-vindo ao jogo.